de discussão, que nós possamos mais uma noite muito proveitosa, como foi a de ontem. O professor Alisson, o professor vai fazer um relato de estudo de caso em relação ao tema que está sendo discutido. São 20 minutos para o professor Alisson. Ana Lu. Eu vou pedir para o Alisson falar um pouquinho dele também, né? Quem é ele, de onde, né, onde ele se formou, onde ele está atribuído, né? Falar um pouquinho antes de começar o seu relato. Pode ser? Ok. Professor Alisson, 20 minutos. Opa! Tudo bem? Gente, Okay. Desde já, muito obrigado pelo espaço. Meu nome é Alisson Cipriano Pereira. Eu sou natural de Maringá, Paraná, formado na Universidade Estadual de Maringá. Sou professor desde 2007. No Paraná, trabalhei de sociologia a outras disciplinas e passei no concurso de 2017 no estado do Mato Grosso e desde 2018 sou professor da rede aqui em Mato Grosso. Atualmente, eu sou aluno do mestrado de Sociologia, sou coordenador da ABECS, que é a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, coordeno junto a outros professores um grupo que luta por igualdade de espaço de trabalho chamado, no mínimo, 2 aulas para todos, e também participo do grupo OEE, que é Orientação por uma Educação Emancipadora. Bom, desde 2018, então, eu estou aqui e venho tentando, junto aos meus colegas, alertar sobre a baixa qualidade desde 2018, de trabalho, então, eu estou que nós, professores de arte, espanhol, inglês, educação física, filosofia e sociologia sofremos no Estado. Essas disciplinas, geralmente, mais de 90% dos casos, só tem uma aula para apresentar o seu trabalho no ensino médio. Eu agora vou falar para vocês de uma série de tópicos sobre esta situação de trabalho por ter uma aula, e dentro do possível também vou fazer um adendo, criticando, dentro do necessário, embora eu considere um avanço, a questão da autonomia de cada escola, falando aonde a autonomia de cada escola tem que rever o seu posicionamento para de democrática não se tornar autoritária, que é o que acontece quando não divide o tempo de forma igual entre todas as disciplinas. Pois bem, vou lendo os ponderamentos, porque são importantes e o tempo é escasso. Bom, novamente, quero deixar minha solidariedade a todos os que sofreram e a todos os que perderam familiares por conta do Covid, que está acometendo a todos nós, professores. Bom, como eu disse, eu participo de uma luta por, no mínimo, 2 aulas. Tá? Como a gente pode ver nessa camiseta aqui, que a gente deixa bem claro isso. Tá? Essa camiseta está dizendo: todos os professores precisam de, no mínimo, 2 aulas para ensinar, porque todas as disciplinas são importantes. Bom, espero que meus colegas que estão nessa luta se sintam representados, espero que eu consiga falar o máximo desses assuntos. Agradeço aos meus professores de mestrado que me possibilitaram também esse debate. Bom, vamos lá. Nós somos, no sindicato, de uma política educacional freiriana. Tá? E Freire deixa claro, em sua Pedagogia da Autonomia, que o ato de ensinar é um ato de amor. E esta empatia também serve para nos indignarmos com injustiças, com o desrespeito a como é praticada a educação, desde um modelo de ensino bancário, a baixa remuneração paga pelo Estado aos professores. Essa educação bancária
é próxima a habilidades e competências que estão sendo implementadas nesse exato momento na nova BNCC. Um modelo de educação que, por tornar a educação desta forma, lembra muito a educação tecnicista de molde militar. Bom, continuando. Em molde freiriano, não é abrir mão do rigor científico, mas sim valorizar a interação entre professores e alunos como política pública de ensino. A influência do tempo no ato da educação pedagógica, que possibilita a empatia entre educadores e educandos, é muito complicada quando você só tem uma aula. Lembremos que a gente já perde muito tempo para fazer chamada, para colocar todos os alunos na sala e para nos deslocarmos de uma sala para outra. E se a gente poder pensar nesse tempo de pandemia, leva muito tempo para o aluno conectar, dos poucos que se conectam. E quando você tem uma aula, torna ainda mais difícil o trabalho. 6 disciplinas, né, como eu disse, passam por essa situação. E é importante lembrar, né, porque em grupos de sindicato, às vezes até liderança sindical já disse isso, né, e disse errado, embora a própria liderança depois corrigiu. Em edital de concurso, não se fala de diferenças das disciplinas para além de seus conteúdos e do que é preciso para concorrer à vaga. O último, que ocorreu em 2017, por exemplo, só dizia o salário, as especificidades técnicas e o salário por 30 horas, sendo 20 em sala e 10 horas de atividades. Se é igual o enquadramento de todas as disciplinas, temos que repensar como todos sendo iguais em importância. Vale frisar, nem melhores, nem piores, todas igualmente necessárias. Ao refletir sobre a burocracia exigida aos professores de sociologia, filosofia, arte, espanhol, inglês, educação física, notamos que é 4 vezes maior do que a exigida a professores, por exemplo, de português e matemática, e 2 vezes pior do que a de professores de história e geografia. Todos os professores concursados que trabalham no estado do Mato Grosso têm jornada de 20 horas e 10 horas atividades. Isso significa que professores de português e matemática têm 4 horas semanais com os alunos e precisam de 5 turmas para fechar 20 horas. Professores de história e geografia têm 10 turmas para cumprirem 20 horas. Professores dessas 6 disciplinas têm que ter 20 diários, 20 turmas para cumprir a jornada de trabalho de 20 horas. Se considerarmos que um professor dessas 6 disciplinas tem 20 turmas para ter 20 horas, estamos falando que atendem, observem. Estamos falando que professores que têm 20 turmas, se considerarmos que para abrir uma turma esse ano era preciso 35 alunos, estamos falando que esses professores atendem 700 alunos no mínimo. No mínimo. O sistema de ensino, na pandemia atual, a gente, no Mato Grosso, utiliza o Google Classroom. E temos muitos compromissos burocráticos. Nós todos os professores. Mas isso, para quem tem que rodar mais escolas, é ainda pior. Por atuarem um pouco menos, ora até 7 escolas, eles, quando estão fora da pandemia, gastam muito com locomoção e têm muitos problemas para atender as necessidades escolares. Tá? Tem que fazer planejamento para essas 3 a 5 escolas. Vale lembrar que toma muito tempo trocar, né, nessa pandemia, trocar o cabeçalho, reformatar letras e atender às especificidades de cada escola. Cada escola praticamente obriga os professores a participarem das reuniões que nelas ocorrem, o que significa que ou esses professores trabalham mais horas ou têm menos horas de atividade para preparar aulas. Muitas vezes perdem horas, atividades e
e ocupam muito tempo com essas reuniões. Cabe dizer que isso também gera confusão nas particularidades a serem atendidas de cada escola, também por conta da autonomia de cada escola. Tem que acompanhar esses professores nessa pandemia. Parte deles, eu me recusei, por exemplo, a usar o WhatsApp, porque o WhatsApp é uma ferramenta pessoal, mas boa parte dos professores utilizam o WhatsApp para atender a necessidade dos professores, dos alunos. Eles têm que acompanhar os WhatsApps oficiais das escolas. E se ele está de 3 a 5 escolas, são 3 a 5 WhatsApps de informações oficiais. Muitas escolas os obrigam na pandemia a estarem em WhatsApp de turmas de sala de aula. Significa que tem o seu celular com muito mais recados, com muito mais imagens, com muito mais utilização da memória, fora a confusão de estarem em 20 grupos de WhatsApp para atender 20 turmas escolares. A chance de se perderem é muito maior. Ao preencherem o SIGEDUCA, tem muito mais repetição de tarefas que seus pares, pois tem 20 turmas para lançar cerca de 700 alunos no sistema. Observem aqui, se pensarmos nas matérias que estão no fundamental, com uma aula, é praticamente desumano. Não se lança notas, mas sim conceitos. Exemplo, um professor de arte tem quase a mesma quantidade de habilidades para lançar do que língua portuguesa, aproximadamente 21. Como o português tem 5 turmas, tem 5 aulas no ensino fundamental, eles precisam de 4 turmas, ou seja, algo ali em torno de 140 alunos para lançar conceitos. Um professor de arte vai ter que lançar conceito de 20 turmas, ou seja, 700 alunos. Para cada aluno, ele vai ter que marcar mais de 20 conceitos. Então, multiplica 700 por esses 20 conceitos. Imagina um aluno que, para todos os alunos professores do fundamental, você tem que lançar cerca de 20 conceitos. Imagina que o professor de arte ele tem 700 alunos para fazer a adequação de 20 conceitos. Imagina isso. Lembremos que cada disciplina pode lecionar mais ou menos conteúdos conforme o tempo que tem. Assunto não falta. Então, dizer que uma matéria precisa de mais tempo porque tem mais conteúdo, filosofia, por exemplo, existe desde que o mundo é mundo. Conteúdo não falta para filosofia. Filosofia dá menos conteúdo porque tem menos aulas. Todas as matérias são iguais em importância. Ao participarem de reuniões de conselho de classe, participam mais horas que qualquer outro. Se levar uma hora a análise de informações de cada conselho de classe, por exemplo, um professor de matemática vai ter que ficar 5 horas. Um professor de história, que tem 2 aulas por semana, vai estar no conselho 10 horas. E um professor dessas 6 disciplinas, que tem 1 aula por semana, vai ficar 20 horas em conselho, para obter as informações para fazer os lançamentos corretos. Trabalham com isso muito mais horas que seus pares, que também estão sendo muito explorados na pandemia. Não é dizer que quem tem mais que uma aula não tenha problemas, mas imaginem o que estou relatando. É ainda menor o tempo para acompanhar suas famílias, a criação de seus filhos, a ter uma vida privada, ou também a poder estudar, fazer um mestrado, se tornar um professor melhor e poder elevar na carreira. Porque lembremos que no Estado, para elevar a carreira, você precisa de mestrado e doutorado. Mas um professor que tem 20 turmas, raramente faz mestrado e doutorado, porque sequer tem tempo para isso. O lockdown é importante para salvar a vida de todos, inclusive a equipe escolar e os alunos. Mas quando falamos nessas 6 disciplinas, é muito pior. Atuam costumeiramente, novamente, de 3 a 5 escolas, o que aumenta a possibilidade de se infectarem por frequentarem mais escolas e ter contato com mais pessoas. Fora que, como lidam com mais apostilas, mais chance de contágio. Um pouco antes do decreto que ainda nos mantém em segurança em casa, teríamos que ir à escola no plantão tirar dúvidas dos alunos.
cerca de 5 alunos de cada turma poderiam ir. Como o professor dessas disciplinas tem uma aula, veríamos 25 alunos por dia. Né? Um professor que tem 4 aulas, veria 125. Né? Um professor que tem... Aliás, um professor que tem 4 aulas, veria 25 por dia. Um professor que tem 2 aulas por semana, veria 50. Um professor de 6 disciplinas que tem uma aula, veria 125 alunos por dia, em época de pandemia. Se o público atendido é maior em média, o estresse também é mais elevado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as políticas públicas, né, para a gente poder falar no que é o tema de hoje, na autonomia de cada escola. Existe um conceito de policy making e policy decision making. O que é isso? Policy making seria uma política a ser implementada, tá? Que vem e cumpra-se. Policy decision making é quem tem o poder de decisão. Então, só para vocês imaginarem, o Ministério da Saúde tem o policy decision making e os estados o policy making, né, que seria um fala o que tem que fazer e o outro aplica. Quando a gente fala em política educacional, é diferente. Embora, né, o Estado ele tenha grande peso, o Estado Nacional tenha grande peso, cada Estado da Federação tem poder de decisão sobre como aplicar uma medida. E isso é muito importante para a gente entender a BNCC atual. É cada Estado que pode adotar particularidades para atender a sua região. Tá? Me perdoem, me corrijam aí se eu falar errado. Eu tenho dúvida se a lei estadual quanto à democracia de cada escola, eu não lembro se é 7.040 ou 7.048/98. É uma desses 2 números. É comemorada no estado do Mato Grosso por permitir uma ampla ação da comunidade escolar na organização do ensino. Vale começar dizendo aqui que nós valorizamos a ação escolar da autonomia da direção, corpo docente e comunidade escolar. Mas a autonomia tem regras. E democracia que não se cuida se torna ditadura, se torna autoritária. A democracia de cada escola ela tem funcionado para muitas coisas, mas não tem se atentado para outras por causa das particularidades. Por causa das particularidades. Eu ainda tenho tempo de fala? Ah, tá. E o que eu quero dizer com essas particularidades? Lembra quando eu falei lá que o concurso público ele não fala que uma disciplina vai ter mais tempo de ensino que outra? Ele fala só que a jornada de trabalho e o que era para você estudar para fazer o concurso público. Pois bem, cada escola ela tem autonomia para decidir como vai ser gasto dinheiro, como vai ser organizado o espaço escolar, que sala vai colocar o ar-condicionado ou não, e outras particularidades. Agora, são muitas particularidades que são colocadas nesse quesito. E uma delas é extremamente grave, que é um professor ou um conjunto de professores decidir quanto tempo de ensino outros professores terão, sendo que eles estão no estado do Mato Grosso enquadrados na mesma função, e que o estado do Mato Grosso não permite distinção. Alisson, são 17 minutos, restando 3 minutos. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Então, essa lei assegura meios para a gestão democrática nas escolas com a efetivação do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, o CDCE, composto por representantes da comunidade escolar, a saber, pais, alunos, professores, diretores e funcionários. Bom, eu vou citar, então, os problemas que nós temos. A autonomia escolar, ela não permite que essas escolas, nesse caso,
porque elas são mal feitas, e aqui cabe uma observação maior para que isso não seja autonomia escolar, e sim igualdade de todas as disciplinas em lecionar, porque pelo meu estudo de caso no mestrado que eu estou fazendo, na disciplina de políticas públicas, eu fiz um levantamento junto à assessoria pedagógica de Rondonópolis, e eu constatei que no ensino médio, seja a escola com 4 horas por dia, ou seja, 20 horas semanais, escolas com 25 horas por semana, ou escolas plenas, onde a base tem 30 horas semanais, nenhuma dessas escolas, arte, sociologia e espanhol, aliás, sociologia, filosofia e espanhol tem mais de uma aula. Aliás, sociologia, filosofia e arte tem mais de uma aula. Espanhol tem um ataque gravíssimo. Nas escolas plenas, por exemplo, espanhol não existe para lecionar. E ainda mais gravíssimo quando pensamos na BNCC atual, que espanhol não é língua a ser ofertada na base comum, quando muito em itinerário. Todas essas coisas que eu levantei devem ser alvo de estudo. E agora, para complicar, bem-vindo a todas as disciplinas, um bem-vindo trágico, porque nós temos que observar o que faremos na implementação dessa BNCC, porque outras disciplinas também ficarão com uma aula. Porque nós estamos reduzindo de 2.400 horas para 1.800 horas. Isso quer dizer que nós teremos muito mais disciplinas com uma aula. Claro que no itinerário formativo terão disciplinas com 2, 3 aulas. Mas pensem, os professores concursados, por exemplo, vão procurar pegar aulas que têm mais aulas para ter menos livros didáticos. Vamos ter mais professores de geografia só com uma aula, professores de história com uma aula só. Com a nova BNCC, várias disciplinas vão começar a sentir na pele o que sofre sociologia, filosofia, arte, espanhol, inglês e educação física nesse instante. Ok, professor. Agradeço ao espaço do sindicato, concluindo. Mas vale lembrar que isso nós estamos cobrando o espaço de fala há 2 anos e agradecendo novamente os sindicatos finalmente nos deu esse debate, e esse debate tem que ser ampliado, porque nós temos que entender a matriz curricular. Só um exemplo aqui para finalizar, eu estou aqui com um modelo de 8 possibilidades que estão sendo implementadas nas escolas piloto nesse momento, 3 escolas piloto da nova BNCC. E nós temos uma situação muito precária na situação da qualidade de trabalho dos professores, que vão ter vários alunos para atender e pouco tempo para ensinar com qualidade. Estamos resgatando no Brasil o ensino tecnicista. Muito obrigado pela fala. Obrigado. Ok. Então, 3 minutos, companheiro Thales. Boa noite a todos. Alisson, você menciona no seu estudo de caso 8 planos piloto que estão sendo desenvolvidos pela SEDUC, né, a respeito dessa nova carga horária. Queria que você falasse um pouco sobre esses planos, talvez selecionar o mais emblemático que você tenha visto, né, e também falar um pouco sobre essa questão que a gente tem de ponderar o que significa a autonomia das escolas, né? A gente sabe que existe uma declaração dessa autonomia, que a gente precisa construir ela como um valor dentro das escolas, mas que muitas vezes ela tem sido instrumentalizada para simplesmente referendar e legitimar o projeto vindo de cima, né? Então, eu sei que a gente precisa mobilizar, organizar para combater isso pela base, né? Acho que esse é o único caminho. Mas eu queria também saber de você que está fazendo esse estudo mais detalhado, quais são os mecanismos pelos quais a SEDUC faz valer a sua vontade em nome da autonomia escolar. É isso, obrigado. Próximo inscrito é companheiro Gilmar.
3 minutos. Boa noite, companheiros e companheiras. Saudar Carlos e o Dirceu aí que participaram dessa mesa, também o Alisson que fez a exposição de caso. Acho que o primeiro é um sentimento que eu queria expor, né? Todo ano eu estou tendo que voltar para a sala de aula, né? Em função de que o governo cria complicações para me liberar para atuação sindical. Então, mais uma vez, já vou para 2 meses em sala de aula. E eu tenho experienciado o quanto hoje nós estamos, enquanto profissionais da educação, emparedados ao fracasso, né? E medidas, inclusive, como essa do recurso aí para o computador, em que pese, eu acho que o governo tinha que nos ressarcir do ano passado, porque no ano passado nós utilizamos todos os equipamentos pessoais, a internet residencial, né? E o sofrimento que nós tivemos para como dizer assim, nos relacionar com os estudantes, que inclusive custo, né, de saúde e tudo mais. Portanto, o governo, que hoje retira dinheiro do salário, né, através de não cumprir a Lei 510 e da aposentadoria, engana a população, dizendo aí que vai oferecer um equipamento que ele já deveria oferecer, né, com um custo adicional, mas garantindo o salário e garantindo as condições de trabalho, né? Agora, o que está colocado para nós é o seguinte: é o desafio de que, se na escola nós não fizermos o debate de qual é o projeto de sociedade, portanto, consequentemente, qual é o projeto de educação que nós queremos, eu vou dizer aqui com muita clareza para a companheirada. O debate de definição de quantas aulas por professor estabelecido numa condição de um sistema corrobora com o projeto mercadológico que vai trabalhar sempre na linha de caixinhas e caixonas. E, do ponto de vista de todos eles, a tentativa do mercado vai ser a de eliminação. Porque, do ponto de vista do mercado internacional, né, os conteúdos pedagógicos já não necessitam mais de docentes, de profissionais da educação, de educadores. Eles têm tutorias. Por isso, destruíram os cefapros. Por isso, estão tentando implementar, licitar quase 200 milhões em apostila. Então, companheirada, a gente precisa abrir o olho para a gente não reforçar uma linha mercadológica que nos leva, inclusive, à extinção do ponto de vista profissional e, simplesmente, eliminação da via de uma educação que seja ela pública, gratuita, que seja ela democrática, que seja ela cidadã, que seja ela de formação profissional. Por isso, né, prestemos bem atenção, porque ontem, e concluo com isso, ontem as duas companheiras que refletiram com a gente nos chamaram a atenção para uma coisa chamada importância do debate teórico. Às vezes, a impressão que eu tenho é de que quando nós ficamos nas atribuições de aulas e na definição de quantas aulas por disciplina, é que nós perdemos a linha do conhecimento teórico aplicado à prática para que a gente possa assegurar aquilo que é um projeto de educação inclusiva. Porque numa educação com currículo baseado em caixinhas, não tem inclusão, tem exclusão. Obrigado, companheiro Gilmar. Próximo. Boa noite, companheiros e companheiras. Dizer da satisfação desse debate realizado nesses 2 dias. Hoje, o companheiro Carlos Abicalil, o Alisson, o Dirceu, e esse debate sobre a questão do currículo, né? A necessidade em si de nós termos um currículo vivo dentro da escola e, para além disso, o debate de que a organização hoje da educação, tal qual ela está, não cabe as caixinhas ampliadas se nós não pensarmos uma educação integral e uma ampliação de jornada para que nós possamos ter o nosso estudante em tempo integral e avançar numa educação pública de qualidade para todos e para todas. Então, agradecer mais uma vez aí a disponibilidade de ontem nós... Eu vou fazer o seguinte encaminhamento. Nós vamos abrir para o companheiro Alisson, que teve aí 3 questões dirigidas a ele, do Thales, do André e do Frederico. Depois para o companheiro Dirceu e, em seguida, finalizando com o companheiro
Carlos Abicalil. Estou propondo para o companheiro Alisson 5 minutos para que ele possa responder as questões aí dos 3 companheiros que dirigiram questões a ele. Beleza? Alisson. Olá, tudo bem? Posso responder? Ok, 5 minutos. Bom, então, novamente agradecendo o espaço, mesmo que ficou claro, tanto na divulgação do evento, quanto na fala, que o seminário só começou após a minha fala, mas, mesmo assim, obrigado pelo espaço para a gente debater um assunto tão importante. Bom, vamos a alguns dados. Eu fui interrogado sobre a questão dos 250 alunos, no máximo, de cada professor. Eu quero saber que professor de Sociologia, Filosofia, Arte Espanhol, Inglês e Educação Física tem somente 250 alunos. Comecemos por aí. Então, vamos fazer o seguinte, a gente trabalha 20 turmas, mas aí vocês colocam um pouco mais de 10 alunos por turma, aí a gente fica com 250. Tudo bem? Então, gente, a gente tem que pensar que tem que redividir o tempo mesmo, tá? Aos que acham que tem que ser debatido em cada escola, a gente tem que fazer algumas reflexões. Façamos o seguinte teste, né? Porque, que nem assim, o companheiro Gilmar, que é um companheiro de luta, que muito orgulho, vou ter que discordar dele. Vamos fazer o seguinte, Gilmar, e vamos fazer o seguinte, todo mundo da mesa aí que achar isso. Faz o seguinte, realmente, vamos tirar essa discussão de ser sistêmica e valorizar que a discussão é em cada escola. Vamos fazer o seguinte, dá 3 anos para essas disciplinas com a carga horária invertida e depois vocês me falam o que vocês acham. Aí, quando chegar nisso, vocês fazem a discussão se a gente tem que debater em cada caixinha. Porque é muito fácil de falar que a gente tem que suscitar o debate para cada caixinha quando nós estamos enquadrados em uma aula e vocês estão com aulas entre 2 e 4. Então, a gente já tem que começar a refletir sobre isso. E Abicail, Gilmar, né, membros do sindicato que são valorosos na luta, adorei saber a história de Abicail, mas eu acho que cabe um pouquinho, e com toda a educação do mundo, chão de escola. Vamos fazer o seguinte, já que vocês consideram que as escolas vão atender isso tão prontamente, vamos lá em Rondonópolis, em todas as escolas do ensino médio, vamos propor uma votação para redistribuir o tempo. E aí vocês observam a votação dos professores. Gente, raras vão ser as escolas onde o professor que está com 4 aulas vai reduzir para 3, se não for sistêmico. Porque ele reduzir para 4, reduzir de 4 para 3, para 2, significa ele rodar mais escolas. E, infelizmente, por mais que eu ame todos os meus colegas de luta, pelo meu estudo que eu fiz para o mestrado ano passado, eu tenho o dado, e eu posso disponibilizar ao sindicato, sem problema nenhum, fornecido pela assessoria pedagógica, que em todas as escolas de Rondonópolis, para dar um exemplo de estudo de caso, todas as escolas de Rondonópolis que têm ensino médio, seja ela ensino médio comum, com 4 aulas por dia, 20 horas por semana, ensino médio inovador, com 25 horas semanais, ou até mesmo uma escola plena, onde a base tem 30 horas semanais, todas as escolas, Sociologia, Filosofia e Arte têm uma aula. Como eu disse lá na minha fala inicial, inclusive na escola plena, que tem mais horas que qualquer outro sistema, espanhol não tem aula. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Quando a gente pensar em caixinha, inverte a situação comigo. Porque é um excelente estudo de caso na antropologia a gente se colocar no lugar do outro. Eu quero que vocês pensem que se não houvesse uma lei, né, eu vou falar com uma salva de palmas aí para o governo petista, né, por mais críticas que possa se fazer, mas foi nele que surgiu algumas temáticas, como a questão da história da África. Me fala como que era a história da África quando não era pela lei. Se a gente for toda hora colocar problema no sistema, a gente talvez não tivesse história da África sendo debatida na escola, talvez os nossos alunos trans não pudessem escolher seu nome social. Eu quero saber como é que ficaria se cada escola pudesse escolher se a gente deve falar que as mulheres sofrem mais que os homens e que tem que respeitar-se numa festa junina, a identificação trans faz com que os olhos se choquem com o respeito à liberdade individual.
Eu quero saber se as escolas, se não tivesse uma lei, colocaria isso. Por isso que, embora eu respeite a democracia de cada escola, o CDCE, fazer várias implementações importantes. Lembre-se, eu não estou contra a democracia de cada escola. Eu vou falar para que fique bem presente nesse vídeo. Não estou contra a democracia de cada escola, mas também não quero uma democracia que se transforme em tirania da maioria sobre a minoria. Companheiro Alisson. Então, eu espero que tenha atendido a resposta dos meus colegas. Muito obrigado. Tá, eu vou te garantir 2 minutos para que você feche o seu pensamento aí. Vamos lá. É isso? Opa. Fechou? Não. Muito obrigado. Preciso de tempo. Ok, porque lá. Teve... Tá, 2 minutos. Vamos lá. Isso. O colega ele perguntou sobre a BNCC. Eu tenho 8 modelos sobre a implementação da BNCC. Ele me perguntou o que eu acho. Eu acho que não somente a gente está ferrado, como vários colegas que hoje têm 2 aulas e estão muito satisfeitos, vão ver que vai ter só uma aula. Porque o que acontece? Estou aqui, tá? Com o modelo. Nos 8 modelos, a base é igualzinha. Vou falar o que é igual. Só tem o modelo do primeiro ano, tá? Para a gente ser cozinhado sem perceber o que está acontecendo, só existe matriz de escola piloto de primeiro ano. Só no final desse ano a gente vai ver a matriz do segundo ano e do terceiro ano para ver a bomba que vai ser, sendo que o ano que vem já tem que ser implementado. Mas vamos falar sobre a matriz dos 8 possibilidades de primeiro ano. Na base comum, português 2, língua estrangeira, que é o inglês, 1, lembrando que espanhol não tem mais, arte nenhuma no primeiro ano, educação física 1 aula, matemática 3, biologia 1, física 1, química 2, filosofia 1, sociologia 1, história 1, geografia 1. Mas aí vocês vêm falar assim, mas professor, tem o itinerário formativo. Eu quero que vocês se atentem para o seguinte, quem chega primeiro bebe água limpa, conhece esse ditado, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. No itinerário formativo tem um pouco mais de aula. E não é preciso muito esforço para saber que a maioria dos professores concursados vão priorizar mais o itinerário formativo para ter mais aulas e menos livro para fechar do que outra coisa. Então, por exemplo, nós vamos ter lá, em um dos modelos aqui, biologia com 3, em um dos itinerários formativos, física 2, química 2, matemática 1, sociologia 2. Eu mesmo, se eu puder optar, eu vou pegar só itinerário formativo. O que vai acontecer com o meu colega de sociologia? Vai ter 20 turmas, mas calma lá. Ele já está acostumado com isso. A bomba vai cair no colo do professor de geografia. Porque, por exemplo, o professor de geografia, ele tem 2 aulas hoje em média. Ele vai ter uma, porque é o seguinte, os contratados de várias áreas só vão ter uma aula, porque os concursados primeiro vão pegar itinerário formativo, que é onde vai dar menos livros de chamada para fechar. Concluindo, companheiro. Então, agora, eu quero abraçá-los com uma solidariedade de dor, para que a gente, de repente, na dor possa mudar, que muitas matérias vão saber, querendo ou não, qual é a realidade dessas 6 disciplinas. E eu acho que é a hora, enquanto ainda está no modelo, da gente discutir e tentar gerar um itinerário que coloque tanto na base quanto no itinerário formativo equilibrado, para que todas as disciplinas sejam iguais em importância no concurso. Muito obrigado, espero ter esclarecido e estou à disposição para mais sempre. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Alisson, pela contribuição